Nós vamos começar agora com os arquétipos femininos com a Ana Luiz. Então, uma salva de palmas para ela. Boa tarde para todos. Obrigada aí, né, ao Cíntia, ao Henrique, todo mundo, a presença. Vamos ver se eu consigo contribuir um pouco para o conhecimento da gente hoje. Eu, como nas palavras do Henrique, sou bastante suspeita, né? Sou assim, junguiana de carteirinha. Acho que a publicação que Jung deixou é imensa, né? E como eu vou, no primeiro slide, eu vou, para quem não está familiarizado, eu vou colocar um pouquinho dos conceitos básicos de Jung, porque eu acho que vão facilitar muito a gente a entender. Eu vou até comentar, na verdade, esse trabalho que eu vou apresentar hoje, ele está baseado nesse livro da Jeanne Bourlanges, que é uma psicoterapeuta junguiana, né, muito famosa, assim, ela pesquisa muito e ela escreveu As Deusas e a Mulher e Os Deuses e o Homem. Então, para vocês saberem, é um paralelo que ela faz e é muito legal. E aí não interessa só a homens, só a mulheres, né, na verdade, não só porque a gente vai poder entender o cliente da gente, a cliente da gente, mas porque Jung disse, né, que homens e mulheres têm masculino e feminino em si, isso a gente está cansado de saber, né, as energias yin e yang estão presentes em tudo no nosso planeta, né, então, provavelmente no nosso universo. Então, entender esses arquétipos que estão nos influenciando, eu acho que serve para todos nós, né? Então, vamos lá. Eu gosto de começar contando um pouquinho, porque tem duas diferenças básicas, tem muitas, né? Mas são duas diferenças básicas entre Jung e Freud. Eu gosto de fazer essa diferenciação porque o sentido comum, né? A gente conhece muita coisa de Freud, muitas vezes conhece muito pouco de Jung. E enquanto para Freud, energia psíquica igual a energia sexual, para Jung, energia psíquica é igual a energia vital. Aquela energia, aquele quantum energético que a gente tem para agir no mundo, né? Porque a energia vital é o que nos faz agir no mundo. Então, para Jung, esse quantum de energia vital é a nossa energia, é uma expressão da nossa energia psíquica, né? Então, a forma como eu ajo no mundo, na verdade, está sendo dado pelo que tem na minha psique, né? E a segunda diferença básica, grande, é que para Freud, consciente, inconsciente pessoal. E para Jung, consciente é... Não precisa. Tá. E para Jung, consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. E eu acho que foi esse o grande pulo, não, esses dois, na verdade, o grande pulo do gato. E eu costumo brincar que eu falo que se Freud tivesse sido um pouco menos arrogante, tivesse se aproveitado desses inputs do Jung, talvez a gente tivesse um conhecimento muito interessante. Como eles brigaram ali naquele momento, né, a gente teve o conhecimento muito compartimentalizado. E por que isso é importante? Porque, na verdade, assim, então, o que Jung fala? Que tem uma parte do nosso inconsciente que não está restrito a nós, ao nosso corpo, ao nosso indivíduo. É uma parte do nosso inconsciente que está para além de nós. Então, como se uma parte da minha energia psíquica, que é o meu inconsciente, né, ela está no mundo. Uma parte da sua, da dele, do meu pai, da minha mãe, do meu filho. E essas energias todas que estão para além de nós formam o inconsciente coletivo. E para Jung, não só para Jung, se a gente for olhar e estudar, a gente vai ver que muitos mestres falaram isso, Buda, Cristo, disseram que o ser humano tem canais no cérebro que, uma vez abertos, se conectam com a consciência maior, né? E é mais ou menos isso que Jung falou.
que na verdade eu troco energia com esse inconsciente coletivo. Então eu mando energia e eu capto energia. E com isso, na verdade, essa nossa energia vital, esse nosso quantum de energia psíquica, ele fica infinito. Se eu aprender a me comunicar com esse inconsciente coletivo. E aí, por que falar dos arquétipos e por que dos arquétipos femininos? Então, porque para Jung, todo esse conhecimento, desde sempre, né, gerado por todos os seres humanos que por aqui passaram, ficam acumulados energeticamente em nódulos, como se fossem nódulos energéticos, que são chamados os arquétipos. Então, eu não preciso ser mãe para ter uma ideia, uma percepção, um feeling, um sentimento do que seja ser mãe. Claro que a hora que eu sou mãe, isso muda muito. Mas eu consigo ter empatia com aquela mãe, mesmo que eu não seja mãe. Porque, de alguma maneira, a ideia do que seja a maternidade, eu consigo captar. O que seja a ideia da morte, do casamento, do sofrimento, da paternidade, e por aí vai. Então, essa é a base do que nós vamos ver aqui hoje. E Jung tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: enquanto você não conhecer o seu inconsciente, ele vai definir a sua vida e você vai chamar de destino. Então, quanto mais a gente conhecer as forças que atuam em nós, a partir de nós e por nós, através de nós, mais conhecimento, mais domínio, né, de si mesmo, mais liberdade de ação, mais consciência. Então, quer a gente reconheça ou não, esses arquétipos estão atuando em nós. E Jung diz que tudo, né, essa manifestação da energia, ela vai se dar num jogo de forças entre consciente e inconsciente. Então, estar aware, estar consciente, né, desse jogo de forças também é uma coisa muito importante. E aí Jung fala que a partir dos mitos é que a gente... Ele fala da função transcendente, não vou entrar nesse mérito porque não é o caso, mas ele diz que os mitos são uma grande fonte de energia nesse jogo de forças, né? Porque a linguagem do inconsciente é simbólica. Então, quando eu estudo o mito, eu como se eu fizesse uma ponte, uma tradução para o que está no meu inconsciente. E por isso a importância dos mitos, né? Então, vamos entrar nos mitos. Por que estudar as deusas? Por causa disso que eu já falei, né? E porque também, o que a gente tem, na verdade? Isso é baseado nos mitos gregos, que é o que a gente tem à nossa disposição, né, na maior parte do tempo. Mas os mitos gregos também nasceram de uma história anterior da humanidade, né? Como, por exemplo, os contos da Disney, que não são da Disney, né? São dos irmãos Grimm. Então, conhecer isso da onde vem, é muito importante, porque é essa história que é nossa, porque de alguma maneira esse fio nos liga a essa história toda. E na Europa pré-invasão greco-romana, a gente tinha o culto à grande deusa, né? E aí os gregos pegaram essa história e subdividiram as qualidades ou as características dessa grande deusa em 7 deusas. Então, uma coisa que é muito importante. Primeiro, todas nós, mais especificamente as mulheres, claro, mas os homens no seu inconsciente, têm a potencialidade do todo dessas 7 deusas que eu vou mostrar. Mas cada um de nós está mais influenciado por uma ou duas delas. Então,
Claro, se fôssemos super evoluídas, teríamos na nossa expressão do cotidiano a totalidade dessas características que eu vou mostrar. Mas como, na verdade, a gente usa só uma pequenina parte da nossa energia psíquica no dia a dia, de forma consciente, a gente acaba sendo meio que a representação de uma delas. Então é importante, à medida que eu for falando, né, cada um ou cada uma ir refletindo, né, porque compreender aquela que nos domina, entre aspas, vai nos dar possibilidades de entender como é que eu saio desse monotema e amplio o meu espectro de atuação, né? E quando, por exemplo, eu me identificar com essa e mais essa e mais essa e mais essa, não se assustem, é assim mesmo. Porque, na verdade, à medida que a gente evolui, a ideia, o ideal, é que, de fato, a gente consiga manifestar todas essas energias, cada uma na hora mais apropriada, tá? Então, isso é uma coisa que eu queria dizer. A Jean Shinoda, ela separa as 7 deusas em 3 grupos, tá? E isso é bem didático e é bem importante. Então, ela divide em deusas virgens, deusas vulneráveis e deusa alquímica, tá? Por enquanto, vamos ficar com isso. Normalmente, predomina em nós uma deusa, ou pelo menos conseguimos nos localizar com bastante facilidade num dos grupos, tá bom? Então a gente vai começar pelas deusas virgens: Ártemis, Atenas e Hestia. Hestia é das menos conhecidas e vocês vão entender por quê daqui a pouco. Qual é a característica das deusas virgens? A consciência enfocada. Digamos que elas são as mais masculinas das femininas. Em que sentido? Uma grande, eu acho que uma diferença básica, importante, entre a energia do masculino e a energia do feminino, é que a energia do masculino é foco, é direção, é monovisão, né? E das mulheres é a receptividade, a complexidade, né? Que o fato de podermos ser mães e gerarmos a vida, todas as questões hormonais, em suma, a gente é mais molinha, a gente é mais caótica, né? O homem fala assim, eu vou emagrecer. Ele emagrece. A mulher fala assim, eu vou emagrecer. Aí a amiga fala, mas só hoje, vamos comer um docinho. Então vamos, né? Não é assim? E a gente tem muito mais dificuldade de foco, né? Então essa é uma diferença importante. Bom, então as deusas virgens, elas têm características de autonomia, de independência, de autossuficiência. Elas são focadas no que lhes convém, tá? Elas relacionam-se com os homens como iguais, né? Elas não têm uma coisa de se subordinar ou de se adaptar tão fácil àquele homem, tá? Legal, podemos passar. Ártemis, então, é a primeira. Ártemis é a irmã de Apolo, né? Irmã gêmea de Apolo, e isso diz muito sobre ela. Não vou ter condições hoje, pelo nosso tempo, de entrar em detalhe de cada um dos mitos, tá? Mas quando a gente lê o mito, fica muito claro. Vai dando insights, assim, muito importantes. Então é isso, ela é irmã gêmea de Apolo. Ela nasceu primeiro e ela ajudou a mãe a fazer o parto de Apolo, né? E ela é a parteira, ela é a grande amiga das mulheres. Ela é a deusa da caça, deusa da lua, né? E essa frase, que vocês vão ver que eu coloquei em todas, é porque quando eu quero ativar em mim o meu potencial Ártemis, essa é a frase sobre a qual eu medito. Então eu busco a energia de Ártemis em mim
falando essa frase em meditação: conserve-me centrada naquele objetivo distante. Ela é arqueira, né? Ela mira, ela foca e vai. Nada a distrai. As mulheres que têm Ártemis como arquétipo predominante, normalmente elas são muito joviais, magras, elas são muito esportistas, elas gostam muito de estar na natureza, elas muitas vezes não se casam. Então, essa coisa da capacidade de concentração, da competitividade, do desafio é o que a move. E ela costuma muito ter trabalhos com mulheres. Ela é, então, de novo, a parteira, a amiga das mulheres, né? E quando o pai, né? O pai é uma figura muito importante para Ártemis. E aqui também, o livro é grande, o conteúdo eu super recomendo, é lindo de morrer, tá? Não daria tempo para eu me aprofundar, então eu vou dar assim rápidas pinceladas para nós, e aí para depois cada um quiser se aprofundar. Mas a Jean, ela fala então desse tipo, né, de predominância do arquétipo, e ela fala que, porque eu acredito, e Jung acredita nisso também, né, que quanto mais complexos nós formos, quanto mais inteiros, mais self seremos, né? Então, quando eu me percebo muito radicalizada, muito limitada numa energia só, é importante eu buscar caminhos para a minha evolução, para o meu crescimento. E é isso que é uma das coisas que a Jean propõe, né? Então ela fala que a Ártemis, quando ela está muito radicalizada nesse arquétipo, ela, na meia-idade, ela pode ter um sofrimento grande por não ter sido capaz de desenvolver um relacionamento, por não ter sido mãe. A questão da jovialidade para ela é muito fundamental. Então, quando ela se vê envelhecendo, podem ter questões psíquicas muito difíceis para ela, né? Então, o que a Jean propõe, né? Ela fala que deve uma mulher que se encontra num arquétipo predominante de forma mais radicalizada em Ártemis, ela precisa ampliar o seu foco. E daí ela fala, né, do mito de Atalanta. Atalanta estava... Hipômenes, desculpa. Ele estava apaixonado por Ártemis. E aí ele vai pedir a Afrodite que o ajude a conquistar Ártemis, porque ela escorregadia, ela nunca se casava, nunca se apaixonava, nunca se interessava por nenhum homem. Então, Hipômenes vai e Afrodite dá para ele essa solução. Tem essa corrida, que é a corrida de Atalanta, que Ártemis é sempre vencedora, ninguém consegue vencer. E Ártemis tinha prometido que se algum dia algum homem conseguisse vencê-la na corrida, ela então se casaria com ele. E aí a solução que Afrodite dá para Hipômenes é as 3 maçãs. Então ela diz que quando, na primeira parte da corrida, né, quando Ártemis estiver vencendo, para ele jogar uma primeira maçã de ouro. E ela então se distrai com aquela maçã, perde velocidade, ele avança. Depois a segunda e depois a terceira. E por fim, de fato, ele vence a corrida. E Ártemis se casa com ele, né? E quais são as 3 maçãs? Que na verdade aí é o caminho proposto pela Jean para a mulher que se percebe muito Ártemis evoluir. Consciência da passagem do tempo. Como eu disse inicialmente, a Ártemis tem normalmente uma aparência muito jovem e ela não envelhece em termos de aparência. Isso faz com que ela se iluda de que o tempo nunca vai passar.
de que ela sempre será jovem e que se um dia ela quiser um companheiro, por exemplo, ela vai encontrar. Então é importante para a mulher do tipo Ártemis se conscientizar de que por mais que ela se mantenha jovem, o tempo vai passar. A segunda maçã, consciência da importância do amor, né? Que na verdade é onde a gente evolui muito, né? No casamento, na relação com o outro, né? Porque é o atrito, é a diferença que faz com que eu amplie o meu repertório. E por fim, consciência do instinto gerador e procriativo, né? A mesma energia que gera um filho gera muitas outras coisas, projetos, né? É o centro da criatividade e da procriatividade, né? Então é importante para a mulher do tipo Ártemis desenvolver essa consciência desse centro energético e como que ela quer trabalhar isso. Tá? Então vamos lá. A próxima deusa virgem é Atenas. Atenas é a deusa da sabedoria, artesã e estrategista. Ela é a mental, completamente mental. Ela, a imagem, né, mostra claramente, ela tem um escudo. Ela não consegue lidar com o mundo das emoções. Ou melhor, ela tem muita dificuldade para lidar com o mundo das emoções. E então ela se fecha num escudo e vive a vida através do mental. Então, Atenas é uma mulher prática, objetiva, ela é estrategista, como eu já falei, né? Ela aprecia estar no meio do poder e da ação do masculino, né? Ela é prática, descomplicada, ela é o tipo de mulher que usa roupas básicas, clássicas, sempre muito bem vestida, mas nada muito sexy, né? Ela é mais durona, assim. E Atenas, desculpa, ela se casa, né? Diferente de Ártemis, ela tende a se casar, mas ela escolhe o parceiro como uma estratégia, né? Ela se casa com aquele homem poderoso por causa de A ou B, né? Então essa sempre é a relação. Atenas tem esse aspecto. E aí, de novo, né, para a mulher que se percebe muito focada nesse arquétipo, a Jean propõe alguns caminhos de crescimento. Porque, na verdade, a Atenas, ela não tem muitas amigas, ela não tem facilidade de ter amigas. E aí ela normalmente se fecha muito no casamento ou no trabalho, ela pode ser uma workaholic, né? Porque para ela é muito fácil lidar com a energia do mental, da estratégia. E aí isso, na meia-idade, pode trazer consequências psíquicas doloridas, né? Então a Jean propõe alguns caminhos. Então ela diz que para uma mulher do tipo A, Atenas, ela deve buscar trabalhar o lúdico em si, né? Atenas, o mito, de novo, é muito legal, porque ela nasce pronta da cabeça de Zeus, né? Então é isso, grande questão para uma mulher Atenas é o fato de que ela não teve infância. Ela nunca foi criança, ela nunca teve essa coisa lúdica, nunca foi uma coisa assim gostosa, brincadeira, ela não sabe brincar. Ela leva tudo muito a sério, ela já nasceu grande, né? Então, um dos caminhos de crescimento é esse. É um exercício de vivenciar situações, emoções, experiências que a tirem do mental, que possam levá-la para o lúdico. O outro caminho, né, da interiorização que Jean propõe é a costura, né, e a tecelagem, que são atividades que é engraçado, isso é uma coisa interessante que fala muito dessa característica, dessa personalidade. E aí, estudando tudo isso, a minha mãe é Atenas, né? É muito interessante, porque aí é tão escrito, é tão assim,
tecelagem e a costura, na verdade, elas são falsos lúdicos. Porque, eu não sei se alguém aqui faz, mas das artes, vamos dizer assim, são as duas mais lógicas e racionais, né? A pintura você pode pintar do jeito que você quiser, e a escultura também, e você vai viajar naquilo. A tecelagem e a costura precisam de planejamento, precisa de uma organização lógica e racional. Mas tudo bem, ainda que seja essa característica, ela ajuda a Atenas, desculpe de novo, a sair do mental. Porque toda atividade que ajuda a gente a focar a consciência, como por exemplo a costura, ou a tecelagem, o bordado, ela limpa a mente, ela tranquiliza a alma. Porque Atenas ela pensa o tempo todo. E quando ela se foca numa atividade, por exemplo, como a costura ou a tecelagem, ela limpa a mente. Talvez para ela seja a forma mais fácil de meditação. Ficar simplesmente paradinha, não é bom para ela, não aguenta, ela não consegue, né? Agora, quando ela consegue focar naquela atividade, ela então vai limpar a mente como se fosse uma meditação. E por fim, Jean propõe o caminho de buscar o feminino, né? Então, Atenas nasceu, de novo, adulta do cérebro de Zeus. Atenas não teve mãe. E muitas mulheres que têm o arquétipo de Atenas como predominante, elas não tiveram uma relação amorosa com as suas mães. Ou as mães não estavam presentes, ou as mães não eram amorosas, ou as mães não eram do tipo mais feminino, acolhedor. Então, ela precisa fazer esse caminho de volta. Ela precisa ir buscar na sua linhagem do feminino, ou com a sua filha. Ela precisa ir trabalhar os aspectos do feminino em si. Tudo bem? E por fim, a terceira deusa virgem é Hestia. E aí agora eu vou dizer por que ela não é tão conhecida no nosso mundo contemporâneo. Ela é a deusa da lareira, a deusa do tempo. Ela é uma mulher autocentrada no aspecto mais evoluído. Ela tem a força do fogo interno. Ela não depende, ela não é vulnerável aos acontecimentos externos. Ela é extremamente espiritualizada, a forma dela aprender é intuitiva, ela é muito pacífica. Hestia é o tipo, quando uma mulher tem o arquétipo de Hestia como predominante em si, ela é aquela que consegue apaziguar, que consegue assim, parece que você chega na casa de uma Hestia e você sente paz, não tem conflito, porque o fogo interno dela é o pilar de sustentação, tá? Então acho que talvez por isso que ela é pouco, ela na verdade ela é desmerecida no nosso mundo contemporâneo. A mulher Hestia é aquela assim, sabe aquela mulher que ela é tão doce, ela é tão boazinha, ela parece que não tem voz pra nada, ela sempre aceita tudo, ela é miudinha, ela é normalmente mais branquinha, de pele assim, ela é... Sabe aquela dona de casa que parece submissa? O marido manda? E ela é tão quietinha, ela é tão boazinha, né? E aí a gente se confunde, porque na verdade ela não é submissa. Ela não depende daquele homem para ser feliz. Mas para ela quer paz, ela é pacífica, ela tem uma energia tão espiritual que ela não entra nas disputas do mundo terreno, né? No livro que a Jean fala dos homens, os deuses e os homens, que também é muito legal, quem sabe algum dia eu volto para falar desse,
ela fala do tipo Hermes, que é o tipo homem de negócios, homem muito sociável, muito encontrado assim na área comercial ou na área de muitos relacionamentos. E para esse homem, ter uma mulher do tipo Hestia é muito bom, porque enquanto ele está no mundo, ele vai e volta, Hestia representa para ele o centro. Então sempre que ele volta para casa, a casa dele é um templo que o acolhe. E ao mesmo tempo, como Hestia não está no mundo competindo com ele, né, ela dá muito espaço para que ele brilhe, né? É uma parceria muito comum, era muito comum, mais comum antigamente, né? Talvez hoje em dia essa parceria esteja um pouco em desuso, mas de fato ela é uma parceria que funciona muito bem. Enquanto esse homem que está no mundo, essa mulher cuida da casa e ela não é submissa. Esse é o ponto central. Ela pode parecer, mas ela não é. Se ele vai, se ele volta, ela não tem ciúme, ela não quer controlar nada. Ela vive o centro dela, tá? E aí, um dos caminhos de crescimento, né, que a Jean propõe para essa mulher, claro, obviamente, é o desenvolvimento de uma persona, né? Persona, para Jung, é aquela parte de nós que interage com o mundo, né? Então, é a nossa personalidade, é a nossa casca. E a Hestia, ela tem muita dificuldade nisso. Porque justamente, principalmente no mundo de hoje em que a gente vive, ela é muito julgada. Ela é fraca. Ela é submissa. Ela não tem uma vida profissional. Ela não faz nada, né? Ela não nada. E isso no envelhecer pode trazer muita frustração para essa mulher do tipo Hestia, sobretudo no mundo contemporâneo, né? Então os filhos não a respeitam, o mundo não a respeita. Então é muito importante para a mulher que se vê tendo como arquétipo predominante o arquétipo de Hestia, que ela busque fazer de fato alguns esforços no sentido de estruturar um pouco melhor essa sua personalidade para estar no mundo, né? Porque também muitos mestres falaram, né, que talvez o grande desafio do ser humano seja de fato o caminho do meio, né? Então nem tanto céu, nem tanto terra. É muito bom o fato de que ela é centrada, ela é pacífica e etc. Mas também, em algum momento, se isso não é vivido de uma maneira plena, boa, ela pode ir guardando mágoas. Então ela não expressou o que ela queria, né? E aí depois ela fala, mas eu não sou nada, ninguém me respeita, eu não tenho voz, eu não fiz o que eu quis. E num desequilíbrio, talvez ela possa culpar esse homem ou culpar esses filhos que ela não foi nada na vida. Então ela precisa fazer esse trabalho de desenvolvimento. E aí ela pode, né, pedir ajuda aí da energia de Ártemis, que para ela é muito bom, né? A Atenas também, claro. E trabalhar, então, esta também é muito importante que ela trabalhe a sua energia do ânimos. Também não dá para aprofundar, explicar, mas só para vocês entenderem o termo. Jung diz que a parte feminina do homem se chama ânima. E a parte masculina da mulher se chama ânimos. Então, para Hestia, é importante que ela busque conhecer esse seu lado masculino, esse seu lado, né, esse seu ânimos, e se apoiar na energia do masculino para equilibrar um pouco esse pacificismo que pode se tornar uma passividade e que depois gera angústia e gera frustração. Tá? Bom, então essas foram as deusas virgens, né? Só reprisando assim para ficar bem marcado. Elas são consciência focada, elas têm características de autonomia, de independência e de autossuficiência. Tá? As deusas vulneráveis, então. Hera, Deméter e Perséfone. Os arquétipos da esposa,
da mãe e da filha. Então, em oposição às deusas virgens, elas têm a consciência receptiva. Elas são vulneráveis. É especificamente aquela mulher que, não, eu vou emagrecer e amanhã ela já está comendo um doce, né? É bem a característica do feminino. Os afetos, as relações afetivas são o fio central da vida dela. De Hera, a esposa, com o marido, de Deméter, com os filhos, e Perséfone é um caso bem interessante, porque ela é a filha que em determinado momento da vida, quando ela faz um movimento, ela se torna a grande rainha. Então, vamos ver com mais detalhe essas deusas vulneráveis. Hera, arquétipo da esposa, deusa do casamento. Eu não estou falando todas as frases, né? Mas vocês estão lendo, acho que dá para todo mundo ler, né? E essas frases são interessantes porque justamente quando eu quero ativar em mim aquele arquétipo, eu uso essa frase em meditação, tá? Então a frase de Hera: ajude-me a desempenhar um compromisso e a ter confiança. E aí assim, né? Também é um arquétipo bastante em desuso, né? Uau, imagina, gostar de ser a esposa. Muitas mulheres até riem, né? Outras choram, talvez. Mas é uma energia muito linda, porque ela não é aquela esposinha, não. Ela é a esposa de Zeus. Ela é poderosa, ela é muito poderosa. E na verdade, sei lá, né? Vamos dizer que antes da década de 60, 70, era muito comum esse arquétipo, né? Tá presente nas mulheres. Elas se orgulham. Hera se orgulha de ter como foco na vida o seu marido. Ela se casa normalmente com homens muito poderosos, né? E é o prazer da vida dela, o que preenche isso. É cuidar do marido, é colocá-lo no centro das atenções, é fazer reuniões sociais para que ele apareça, né? E ela se dedica com muita firmeza nisso. E ela tem uma característica muito interessante para as mulheres, eu acho, sobretudo para as mulheres contemporâneas. Ela é aquele tipo de mulher que está do lado do seu homem para o que der e vier. Ela quer morar no palácio e ela vai morar, porque ela vai fazer desse homem um Zeus, tá? Mas se tiver que morar embaixo da ponte, ela vai. Ela é fiel àquele compromisso do casamento. Ela é dedicada ao casamento, a esse homem. Como descompensação, como tudo na vida, né? Se eu estiver muito radicalizada nessa energia, era aquele tipo de mulher que tem filhos, claro, porque isso faz parte do casamento, mas a prioridade é sempre do marido. Os filhos se queixam, às vezes, da mãe do tipo Hera, porque sabe aquela coisa, não tem um mimo pro filho? Seu pai em primeiro lugar? O bife maior do seu pai? Seu pai não gosta de estrogonofe? Então, assim, ela numa posição um pouco mais radicalizada, ela abandona os filhos em função do seu homem, tá? Caminhos para o crescimento. Hera quer casar. Ela quer casar. Ela nasceu querendo casar, né? E aí o que pode acontecer com Hera? Ela se casa muito cedo com o primeiro que quer casar com ela. E isso não vai ser bom para ela. Por quê? Porque como ela põe toda a sua potência no casamento, se ela tiver um casamento infeliz, ou, por exemplo, esse homem largar dela daqui a pouco, ela vai sofrer muito. Então é muito importante para Hera, para as mulheres que reconhecem em si um arquétipo predominante de Hera, refletir muito antes de casar. O casamento para esse homem tem o mesmo valor do que para ela, né? Esse, de fato, é o homem a quem ela pode dedicar toda essa sua energia. Será que eu já conquistei uma personalidade própria antes de me casar?
né? Porque muitas vezes o que acontece, a mulher do tipo era se casa muito cedo e aí ela tem dificuldade de ter personalidade própria. Ela fica completamente mesclada com essa personalidade do homem, tá? E é isso, na verdade, então, se conscientizar desse radicalismo, né? E buscar, de fato, alimentar atividades e interesses fora do casamento, para que isso tenha um pouco de equilíbrio. Então, não é que tem nada de ruim ou de errado em ter um arquétipo predominante do tipo era. Mas é importante, de novo, para falar do início, quanto mais completo formos, né? Mais self, mais potência. Então, é nesse sentido. Deméter. Esse mito é muito lindo, né? Porque eu já vou contar então das duas juntas, até porque o nosso tempo não é infinito. Então eu vou contar esse mito porque eu acho que ele já conta um pouco tanto de Deméter quanto de Perséfone. Deméter é a deusa da colheita, a deusa do cereal, deusa da fertilidade, né? É mãe de Perséfone. E o foco central de Deméter é a maternidade. Ela põe toda a sua energia na maternidade e nos filhos. Ela é a nutridora. E Deméter, o que acontece, né? Como é o mito? Então, vou contar um pouquinho do mito. Perséfone, filha de Deméter, é raptada por Hades, o deus do inferno, né? O deus do submundo. E Deméter fica desesperada com o sumiço de Perséfone. E vai reclamar com Zeus, e Zeus não faz nada. Então, o que ela faz? Ela para de fertilizar a terra. Para-se. Tudo. Nada mais cresce, nada mais morre. O mundo para. Aí Zeus vai desesperado, né? Conversar com ela, e ela diz que enquanto ele não trouxer Perséfone de volta do mundo dos mortos, ela não vai mais semear a terra. E aí, nesse momento, então, ele manda Hermes buscar Perséfone no mundo de Hades. E chega lá, no início, quando Perséfone foi raptada, ela era uma menina muito ingênua, né? E ela chega lá no mundo de Hades com um pouco de medo e tal. Mas logo ela começa a gostar da brincadeira, né? E quando Hermes volta para buscá-la, ela tá na dúvida, porque ela sente muita falta da mãe, porque ela é a filha, né? Mas ela também tá gostando da brincadeira de ser gente grande, de ter esse marido poderoso, né? E daí, como diz o mito, que se ela comesse algo do submundo, então ela estaria marcada para sempre e não poderia mais se afastar dali. E o que ela faz? Ela, de propósito, come uma semente de romã lá no submundo. Bom, Hermes leva ela de volta para Deméter. Deméter volta a semear o mundo e tal. Mas Hades negocia com Deméter, porque aí Deméter pergunta para Perséfone: ele te obrigou? Você comeu algo no submundo? E ela fala: ele me obrigou, ele me obrigou. E aí, a partir desse mito, diz que é quando nascem as estações do ano. No outono e inverno, Perséfone está com Hades no mundo dos mortos. E no verão, na primavera e verão, ela está na terra com Deméter, né? Então, é por isso que a gente tem as estações do ano. Ou tinha, é verdade. Ou tinha. Então, focando um pouquinho em Deméter, é isso. Ela, ao contrário de Hera, é aquela mãe que depois que é mãe, abandona completamente o marido. Sabe? Ele foi só aquele que proveu a semente para ela ser mãe. Pronto. Agora, ela não acha mais a menor graça no casamento. Esse homem fica jogado de escanteio e a energia dela é 100% para os filhos. Ela é uma mãe acolhedora, protetora, carinhosa, nutridora. É uma característica muito legal.
Como tudo na vida, quando em desequilíbrio, não tá legal. Ela pode ser aquela mãe que sufoca, aquela mãe que ameaça, que faz chantagem emocional cada vez que esse filho quer crescer e sair um pouco das barras da saia, né? Que foi como ela fez com Perséfone, né? E um caminho para o crescimento. Isso é muito legal, porque Deméter, ela cuida muito do outro, mas ela esquece de cuidar de si. Então é aquela típica mulher, sabe, que não tem muita vaidade, que é meio largada, né? Porque o que importa é cuidar da cria. Ela faz tudo pelo outro e nada por si. Então o grande desafio para a mulher que se percebe radicalizada na influência do arquétipo de Deméter é tornar-se a sua própria mãe. Aprender a fazer por si mesma aquilo que ela faz pelos filhos, tá? Em suma, ali tem uma coisa típica, né, da mulher do tipo Deméter, que é na meia-idade, quando os filhos começam a sair de casa, esse casamento já faliu, e ela não tem o que fazer da vida, porque ela não construiu uma profissão, ela não tem amigos, ela não tem mais esse marido presente, e aí ela se desespera. Então, esse é um ponto super importante de ficar atenta. Quando eu percebo em mim uma energia predominante de Deméter, cuidado, né? Vai buscar caminhos para renovar essa energia e poder estar no mundo com outros interesses que não seja apenas os filhos. Tá? Podemos ir. E aí, Perséfone? A Perséfone, o que caracteriza fundamentalmente a mulher do tipo Perséfone é a dualidade. Porque, na verdade, ela é duas em uma mesmo. Ela não perde. Ela é dominada por essa mãe. E ela é a menina submissa. Tanto que ela não tem assim, ela não tem a maturidade, ela não tem a coragem de dizer pra mãe que ela comeu a romã. Ele me obrigou. Num sentido mais extremo dessa personalidade, é justamente aquela que nada é culpa dela, sabe? Tudo é culpa do outro. Ai, coitadinha de mim. Então ela foge dos problemas a partir disso. Ela quer continuar se tornando sempre, sempre essa vítima, essa menina que precisa ser cuidada. Ela se isenta de responsabilidade sobre a própria vida, né? Agora, ela é muito jovem, ela tem uma coisa muito bonita, muito sedutora. São mulheres que têm uma tendência a não envelhecer assim mal, digamos assim. Ela fica jovem até e bonita para sempre. E aí, onde que está a dualidade, né? Porque assim, quando tem uma coisa importante que eu esqueci de falar que eu vou colocar. A Perséfone é o que a Jan chama de mulher do tipo ânima. Sabe aquela mulherzinha que se o homem gosta de feijoada, ela também gosta? Se o homem gosta de futebol, ela também gosta? É típico de Perséfone. Ela se adapta, ela se apaga. Ela vai ser a projeção que o homem fizer dela. No primeiro namorado ela é assim, no segundo namorado ela é assado. Então ela chama de mulher ânima, porque é aquela mulher que assim é o desejo, né, inconsciente de todos os homens, entre aspas, isso, né, lógico que não, é uma brincadeira, mas é essa mulher que ela se deixa projetar pelo seu homem, e ela se torna o objeto do desejo dele, tá? E aí o que pode acontecer, né, num caminho negativo, vamos dizer assim, no desequilíbrio, ela sai do domínio da mãe e passa para o domínio do marido. Ela nunca vai sair desse papel. Ela passa a ser filha do marido. Ela nunca se estrutura profissionalmente. Ela mal dá conta da casa e dos filhos. Ela liga para o marido 20 vezes no dia. Ai, amor, ele chorou, o que eu faço agora? Acabou a fralda, o que eu faço agora? Ai, o menino machucou o dedo, e agora? Sabe, esse tipo de mulher, ela não cresce. Ela está sempre na dependência. E na evolução positiva, que é o grande lance aí da Perséfone, porque vamos lembrar, ela foi raptada por Hades. Ela comeu a romã no mundo dos mortos. Então dentro dela
Ela tem um potencial de desenvolvimento enorme. E se ela trabalha isso, ela vai se tornar a grande rainha do inferno. Então ela vai explorar todo o seu potencial intuitivo, de espiritualidade. Ela pode, inclusive, seguir carreira, por exemplo, em psicologia. Ela tem uma coisa de vidência muito forte, né? Se ela fica naquele papel, se ela cresce, amadurece, então ela se torna uma mulher muito poderosa, muito rainha mesmo. Então, caminhos para o crescimento, como eu disse, é tomar cuidado com esse casamento, né? Como se o casamento fosse a salvação da mãe. Ela fica inconsciente, ela não tem consciência, claro, né? E aí, ela sai da mãe e vai para o marido e ali ela permanece. Isso é muito ruim para ela. Tá bom? Vamos lá, que eu tenho 10 minutos. Deusa alquímica. Ah, meu Deus, Afrodite. Deusa do amor, da sensualidade, da beleza, né? Poderosíssima. Ela junta as duas características. Quando a mulher percebe em si o arquétipo predominante de Afrodite, é de extrema importância que ela busque o autoconhecimento. Porque é uma energia muito poderosa e que pode ser bastante desestruturadora na vida de uma mulher. Por quê? Por que a Jan chama de deusa alquímica, né? Porque ela tem esse poder de ser as duas coisas. Ela é tanto virgem quanto vulnerável. Ela tanto tem muita vontade própria, como ela é vulnerável aos afetos. Então, se ela não lida com isso e não conhece isso, ela vai ter uma vida bastante difícil, tá? Vamos passar para o próximo, que aí eu vou falando. A consciência de Afrodite, ela põe isso, é muito importante, ela fala a consciência como luz da ribalta. Afrodite, vamos lembrar, ela transformou a estátua de pedra em vida, né? Ela tem esse poder, ela toca as pessoas, ela transforma as pessoas, ela tem um poder realmente incrível de transformação do outro. Então, essa consciência como luz da ribalta é como se assim, aonde Afrodite coloca a sua atenção, todo mundo coloca a atenção. Ela tem um poder de influência muito grande, tá? E o que acontece com a mulher do tipo Afrodite? Ela tem um potencial de sensualidade, de sexualidade, que é muito complicado. Então, logo, desde menina, ela exerce uma certa influência sobre os homens. E aquilo assusta aos pais e à sociedade. E naturalmente, normalmente, o que os pais fazem? Reprimem, né? E, claro que persona sombra, né? Então eu reprimi na persona, aquilo fica preso na sombra. E de novo, aquilo que eu não conheço do meu inconsciente vai determinar a minha vida e eu vou chamar de destino. Então, essas meninas do tipo Afrodite, que são muito castradas, porque os pais não sabem lidar com essa sensualidade nelas, podem se tornar muito promíscuas. Porque ela não sabe lidar com aquela energia. É uma coisa muito forte, mais forte do que ela. Tá? Então, isso é muito importante. Um casamento monogâmico e duradouro é muito difícil para Afrodite. Ela acaba atraindo homens que não são bons para ela, porque eles se apaixonam por essa energia dela, mas eles têm medo dela. Então eles a maltratam, eles a abandonam. Ela costuma ter uma vida muito sofrida, enquanto ela não consegue usar essa potência. E para eu usar a potência, eu preciso conhecer a potência, né? Então, de verdade, se alguém aqui se percebe dominada pelo arquétipo de Afrodite,
ou conhece a sua filha, a sua prima, a sua tia, uma amiga da vizinha, sabe, a filha da vizinha, trata com carinho, sabe, leva pra terapia, indica terapia, conversa, porque, de verdade, é um potencial maravilhoso pro mundo e que muitas vezes se perde. Porque ela não consegue dar conta disso e a sociedade bagunça mais ainda a vida dela. Eu não vou falar do mito de psique, porque a gente não vai ter tempo, desculpem. É muito conteúdo, eu tentei reduzir ao máximo, mas os caminhos de crescimento, vou falar rapidinho, vai. O caminho de crescimento para Afrodite. O mito de psique. Depois, se vocês quiserem, busquem, é lindo, maravilhoso, né? Quando Eros e Psique se apaixonam, né? A mãe de Eros, vingativa, dá para Psique esses desafios, tá? Então, separar as sementes, adquirir flocos de lã, blá blá blá. Então, para Afrodite, é de extrema importância conhecer tudo isso para refletir muito. Ela precisa refletir. Ela precisa aprender a usar esse seu poder de forma não agressiva, porque ela de fato tem muito poder. E é isso que assusta os homens, entende? Então ela tem muito poder de sensualidade, de sexualidade, o que atrai os homens, e ao mesmo tempo ela tem muito poder. E isso assusta, pode torná-la muito agressiva. Tá? Vamos para o último, rapidinho. Eu ainda tenho aqui 5 minutos por esse reloginho. Ok. Vou terminar como eu comecei. Todas nós temos como potencial os 7 arquétipos, tá? Algumas vão se encontrar em 2 ou 3, em 1, em 2, tá? E na verdade, o importante de tudo isso aí eu termino também, depois vocês podem ler, que é muito interessante, o mito do julgamento de pares, né? Que na verdade está dizendo para nós o quê? Uma escolha, uma consequência. Isso é inevitável na vida da gente. Então, quanto mais conscientes forem as nossas escolhas, melhor, né? Pelo menos eu vou ter consciência da consequência. E aí, não é que eu vou poder necessariamente controlar a consequência, não isso. Mas se eu escolhi conscientemente, quando eu sofro a consequência, eu sei voltar e entender por que é que eu tive aquela consequência. E na próxima vez, eu tenho mais consciência. E aí eu posso escolher diferente. Se eu vou fazendo tudo de forma inconsciente, eu não consigo medir a consequência da minha escolha e, portanto, aprender com ela, tá? Então, na verdade, o mito do julgamento de pares, num casamento, apenas Afrodite e Hera se desentenderam e foram perguntar para Paris quem era mais bonita. E a resposta de Paris deu como consequência a Guerra de Troia. Então, é disso que esse mito está querendo nos dizer, tá? E na mulher, como que isso acontece? É isso, tem arquétipos em briga dentro de nós, né? Então eu quero me casar e ter filhos, mas tudo que quer ser bem-sucedida profissionalmente, parece que essas duas coisas não se casam. Ou eu quero ficar lá meditando porque eu tenho uma Hestia que mora dentro de mim, mas eu também tenho uma Hera que mora dentro de mim, e aí meu marido quer visitar a família todos os domingos, que é no mesmo horário da minha meditação. Oh, meu Deus, o que faço eu? Então, é nesse sentido que são as considerações finais. Reconhecer em cada momento da sua vida, em cada decisão, em cada conflito, qual arquétipo que está mandando em você naquele momento. Porque aí, de novo, consciência é poder de escolha. Poder de escolha é aprender com as consequências. E assim eu tenho liberdade de ser quem eu sou. Acho que era isso que eu tinha para vocês por hoje.